E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o volume 6 do PET. Vamos fazer as correções da primeira semana. Se ficar alguma dúvida, é só me chamar lá no chat do aplicativo Conexão Escola. O PET essa semana traz 2 textos. O primeiro se refere a Diógenes o Cão e o segundo texto faz uma referência ao livro Cântico da Ayn Rand. Sobre o Diógenes, trata-se de um filósofo cínico. O cinismo era uma corrente filosófica que pregava o desapego pelas coisas materiais e a autossuficiência, ou seja, viver com o necessário. Segundo Diógenes, para ter uma vida virtuosa, alcançar a felicidade, é preciso autodomínio e liberdade, ou seja, libertar-se de todas as restrições impostas pela sociedade, que seria possível vivendo uma vida simples, governada pela razão e por impulsos naturais, rejeitando todas as convenções sociais e renunciando ao desejo de propriedade e conforto. O Diógenes, ele desprezava todas as formas de hábito social e vivia como num estado tão natural quanto possível. Ele zombava das convenções sociais, se alimentava de restos de comida, morava em um barril e se vestia de trapos. Pela vida que ele levava, ele acabou recebendo o apelido de o cão. O Diógenes considerava também que os humanos eles poderiam tirar proveito estudando os cães, porque os cães eles fazem suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, sem constrangimento algum, eles dormem em qualquer lugar, ou seja, eles não estão nem aí para as convenções sociais. Além disso, eles conseguem diferenciar um amigo de um inimigo, o que os seres humanos geralmente não conseguem, já que muitos são falsos e enganam facilmente os outros. Conta-se que certa vez o Alexandre o Grande chegou para Diógenes e disse para ele, peça-me o que quiseres e eu te darei. E aí o Diógenes simplesmente respondeu o seguinte: quero que saia da minha frente, da frente do meu sol. Isso mostra bem o quanto ele desprezava as coisas materiais. No texto 2, então, o PET faz uma referência ao livro Cântico da Ayn Rand. A Ayn Rand foi uma grande filósofa do século XX, foi fundadora do objetivismo e é a filósofa mais controversa e mais mal compreendida. Tem muita gente por aí que sai distorcendo o pensamento dela. Ela foi uma grande defensora das liberdades individuais e crítica do coletivismo. Ayn Rand nasceu na Rússia, ela viveu na pele o comunismo, durante a Revolução Russa de 1917. Ela viu a farmácia do pai e o apartamento da família serem confiscados pelo Estado. Então, ela tem muita propriedade ao criticar todas as formas de coletivismos, porque ela sofreu isso na pele. O livro Cântico é uma distopia que mostra uma sociedade totalitária que aboliu a individualidade por completo. Nessa sociedade não existem mais propriedades privadas, não existem relacionamentos e até a amizade é considerada um pecado. Por quê? Como é possível que alguém considere um indivíduo mais importante do que a humanidade em geral? No livro, a palavra eu foi totalmente extinta da linguagem. A palavra eu, quando se refere, a palavra eu, ela na verdade no livro se fala da palavra dos tempos não mencionáveis ou palavra inexprimível. E se alguém citasse essa palavra, seria punido com a morte. No lugar de dizer a palavra eu, as pessoas dizem nós. E em vez de dizerem meu, dizem nosso. Então, as pessoas não têm mais nomes próprios nessa cidade. Elas são chamadas de palavras genéricas, como igualdade,
fraternidade, seguidas de números de identificação. Assim como os judeus nos campos de concentração tinham os números, né? Caracterizando as pessoas apenas como engrenagens sociais. Nomes próprios demonstrariam um resquício de consciência individual, o que não era permitido. E nessa sociedade, até mesmo as profissões eram escolhidas pelo Estado. Por quê? Quem é você para saber o que é melhor para você, né? O Estado é que sabe o que é melhor para todos. No livro, o personagem principal, ele se chama Igualdade 7.2521 e ele não se encaixa nessa sociedade. Ele sempre quis ser cientista, mas o Conselho de Vocações colocou ele como varredor de rua. E nessa sociedade coletivista, o maior crime é pensar por si mesmo. Eu vou até citar um trecho do livro para vocês terem uma noção de como seria essa sociedade, como era, né, essa sociedade descrita aqui no livro Cântico da Ayn Rand. Vou citar aqui na página 40. Esse trecho aqui é algo que eles recitavam sempre antes de dormir. Não somos nada, a humanidade é tudo. Pela graça de nossos irmãos, estamos autorizados às nossas vidas. Existimos por meio de, para e graças a nossos irmãos, que são o Estado. Amém. Na página 41, aqui tem um trecho aqui que mostra o que os professores diziam, né, para os alunos. Não ousem em suas mentes escolher o trabalho que gostariam de executar quando deixarem o lar dos estudantes. Vocês devem fazer o que o Conselho de Vocações prescreverem. O Conselho de Vocações sabe, em sua vasta sabedoria, onde você é necessário para os outros homens. Melhor do que vocês podem saber com suas mentes desprezíveis. E caso não sejam necessários para os seus irmãos, não há razão para vocês sobrecarregarem a terra com seus pesos. Então, essa aí dá para vocês perceberem, então, aí, como o indivíduo é dispensável, né, nessa sociedade. Tudo é para a humanidade no geral, né? O indivíduo, então, ele só serve para o bem dos outros, para servir aos outros. Então, é assim que agem os sistemas coletivistas, né? O indivíduo, ele não é importante enquanto indivíduo. O indivíduo é apenas uma peça, uma pequena engrenagem do todo, de um sistema maior e que pode facilmente ser descartado e substituído. Esse livro Cântico, né, vai ser então uma grande crítica ao coletivismo. A Ayn Rand, ela vai defender a liberdade acima de tudo. Para ela, a liberdade é pré-condição para uma existência saudável do indivíduo. Ela defende essa liberdade de pensar por si mesmo. Ela diz que não existe essa coisa de pensamento coletivo. Porque para ela vai dizer o seguinte, que a mente é um atributo do indivíduo. Então, um cérebro coletivo é algo que não existe. Então, o pensamento coletivo é algo que não existe. Vamos agora para as atividades. Aí na página 118, a questão 1. Qual das frases se refere ao pensamento cínico? Letra A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. Letra B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana. Letra C. A razão é a base para a vida humana. Letra D. A essência do homem é a sua alma, essa é racional e virtuosa. Letra E. Aprender a viver com o necessário natural e cultural. Então, resposta aí, letra A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário.
ou seja, né, aquele desapego total às coisas materiais, tentar viver com o mínimo necessário. Questão 2. Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação? Letra A. Por causa da indiferença de seus modos de vida, pois fazem um culto à indiferença e, assim como os cães, comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem em banheiras nas encruzilhadas. Letra B. Porque o cão é um animal sem pudor e os cínicos fazem um culto à falta de pudor, não como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela. Letra C. Porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de sua filosofia, os valores naturais e necessários para a vida. Letra D. Porque um cão é um animal exigente que pode distinguir entre seus amigos e inimigos. Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia e os recebem gentilmente, enquanto os inaptos são afugentados por ele, como os cães fazem, ladrando contra eles. Letra E. Porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. Então, a alternativa aí que não justifica, né, essa designação de cães aos cínicos é a letra E. Porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. Errado, né? Eles eram totalmente contra a cultura, contra as convenções sociais. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Conexão Escola. Tchau, tchau e até a próxima.